Olá, eu sou Laura Escárdua e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê, aos sábados e domingos, uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é do repórter Denis Lacerda. Em época de carne cara, BH optou por baleia e gato. Episódios de alta no valor das carnes, ou até falta da mercadoria, se repetem de tempos em tempos, especialmente devido a crises econômicas. Num momento como esse, semelhante aos dias de hoje, mas em 1961, moradores de Belo Horizonte tiveram de substituir as proteínas da dieta por carne de baleia, oferecida pela prefeitura como alternativa mais em conta do que a carne de boi. A escolha causa estranheza, porém, algo ainda mais inusitado acontecia em um dos bairros tradicionais da região leste de BH. No Esplanada, se desenvolveu uma verdadeira cultura de consumo de carne de gato, com os moradores envolvidos na caça aos felinos e em grandes banquetes dos bichanos. A origem dos gateiros do Esplanada data do começo de 1960, quando dirigentes do Esporte Clube Esplanada, não confundir com a agremiação de mesmo nome baseada em Caratinga, decidiram formar uma escola de samba para o desfile de carnaval do mesmo ano. Devido à falta de tamborins, deu-se a ideia de tirar couro de gato para fabricar os instrumentos. Meses depois, quando a capital passou a enfrentar uma alta no preço da carne bovina, um morador das redondezas do clube decidiu levar à mesa o que restava dos bichanos sacrificados. Um velho comedor de carne de gato viu os bichos serem enterrados após depelados e disse que não era possível desperdiçar carne tão apetitosa e saudável em meio à crise dos preços altos. Em pouco tempo, o consumo de carne de bichano se disseminou de tal forma entre os componentes do Esporte Clube Esplanada que o gato transformou-se em mascote do clube. Todos aderiram ao novo menu, noticiou o Diário da Tarde em 10 de agosto de 1961. Comer a carne dos gatos não constituía uma simples refeição. Eram dezenas os envolvidos no processo, desde a caça, feita com armadilhas espalhadas no bairro, até a preparação dos animais, realizada numa festa chamada pelos próprios frequentadores de Arraial dos Papagatos. Na época, os repórteres Flávio Ferreira e Hilton Rocha estiveram presentes num desses churrascos e fizeram um relato bem detalhado do evento. Ontem, no Arraial dos Papagatos, foi morto o gato de número 323, um gato preto, pesando 3,8 kg, que hoje será jantar em casa de João Cerqueira, cuja família aprecia muito a espécie. Há 10 dias ele foi apanhado em uma das armadilhas especiais colocadas no bairro e achava-se no viveiro de gatos, onde foi preparado para o corte, relataram. O consumo da carne de gato se tornou uma moda tão grande no Esplanada que os felinos desapareceram do bairro. Assim, os chamados gatistas passaram a construir armadilhas para os animais no Carlos Prates, no São Geraldo e no Santa Teresa. Quem participava dos churrascos não via a prática como algo nocivo ou repudiável. Vale destacar que até hoje não há lei que criminalize o consumo da carne dos gatos, havendo apenas legislações contra o abate dos felinos. Matamos vários gatos, cuja carne era enterrada. Um dia pensamos que, nesta crise de carne e com os preços elevados, era pecado jogar os gatos fora. Resolvemos provar e gostamos. A ideia pegou. Nunca mais deixamos de banquetear os felinos, cuja carne é saudável, gostosa e barata. Houve dia em que abatíamos 5 gatos, disse a reportagem da época João Cerqueira, dono da casa onde aconteciam os churrascos e então vice-presidente do Esporte Clube Esplanada. A referida agremiação incorporou a cultura da carne de gato, inclusive no esporte. Os felinos foram adotados como mascote do clube e acreditava-se que o consumo dos animais influenciava nos resultados dos jogos. A crença no valor nutritivo da carne de gato é tanta no Esporte Clube Vila Esplanada que os dirigentes gritam para os jogadores como uma ameaça que não vai haver churrasco de gato quando o jogo está desfavorável. A reação é imediata e já se repetiu por mais de uma vez. As vitórias são comemoradas em um banquete à base de bichano, noticiou o Diário da Tarde também em março daquele ano. O vice-presidente do clube defendia a ideia de se abrir um açougue especializado em felinos. Cerqueira argumentava ser velho conhecedor da carne de gato e, por isso, sabia de vários restaurantes da cidade que vendiam a mercadoria como se fosse de outro animal. As dúvidas que pairavam sobre o empreendimento era se conseguiriam licença para o funcionamento junto às autoridades de saúde pública e se haveria alguma reação da Sociedade Protetora dos Animais. Enquanto a Esplanada vivia essa cultura peculiar,
o restante da capital mineira também enfrentava os altos preços das carnes, com outras iniciativas também exóticas aos olhos de hoje. Sob iniciativa da prefeitura, foram abertos pontos de venda de carne de baleia, trazidas diretamente do Rio de Janeiro. A prefeitura está elaborando um vasto plano para a distribuição da carne e, segundo se espera, serão satisfatórios os resultados, alcançando-se principalmente a estabilização dos preços da carne bovina na época da entre-safra, que agora se inicia. Ao mesmo tempo, serão dadas pela prefeitura todas as facilidades para que haja venda da carne a preços relativamente baixos. Publicou o Diário da Tarde em 14 de agosto de 1961. Um dos pontos de comércio era o Mercado Municipal, antigo nome do Mercado Central, onde a reportagem do Diário da Tarde relatou a mudança de comportamento das donas de casa, que, a princípio, ressabiadas com a mercadoria, compravam um pouco de carne a fim de experimentar. Havia dúvidas sobre como prepará-las, o que foi explicado pelo jornal. O método era semelhante ao da carne bovina, com o diferencial de ser necessário cozinhá-las com água por 1 hora para tirar o cheiro da maresia. Durante aquela semana, pouco a pouco a população aderiu ao novo cardápio, e os pontos de venda pela cidade passaram para 15. Também foi assinado um convênio entre a prefeitura e 2 peixarias para garantir o abastecimento de carne de baleia e de outros peixes. Já nos açougues, a situação era alarmante. As carnes seguiam caras e os donos dos estabelecimentos se recusavam a baixar os preços. Em muitos açougues, principalmente nos bairros, a carne de boi apodrece, causando grandes prejuízos aos seus proprietários. Alguns revendedores, que encheram seus estabelecimentos com a quantidade necessária para a venda normal, estão receosos de prejuízo, pois, além da quebra natural do peso, da concorrência de peixe e da baleia, poderá a carne baixar de preço forçada pela greve branca, publicou o Diário da Tarde. Ao fim de uma semana, os belo-horizontinos consumiram 8 toneladas de carne de baleia e quase 20 toneladas de peixe, sendo necessário que fosse feito o carregamento de uma nova remessa do Rio de Janeiro para suprir os mercados. Acreditava-se que as baleias se tornariam uma opção para os períodos de entre-safra da carne bovina, o que não se concretizou. Não apenas pela preferência dos consumidores por outras carnes, mas também pela proibição do abate do consumo do animal anos adiante. Até porque moela de frango e fígado, alternativas à carne vermelha, são menos exóticas. Essa reportagem faz parte do especial Arquivo EM, que usa o arquivo do Jornal Estado de Minas para recontar histórias sobre Minas Gerais. O texto foi publicado na edição de 23 de março de 2025. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site, em.com.br, e siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes. Até a próxima notícia em áudio.